Bom, meus irmãos, graça e paz a todos. Eu vou falar um pouquinho sobre o tema A ira de Deus contra a humanidade. Essa aqui é a aula da EBD para o dia 19/7/2020. Para tanto, esse tema aqui é abordado nas cartas de Paulo, especialmente na carta de Paulo aos Romanos. Então eu vou falar um pouquinho sobre a contextualização dessas cartas, ou dessa carta em específico. A carta de Paulo aos Romanos é considerada por muitos teólogos a maior e mais importante de todas as cartas do apóstolo Paulo. E a gente sabe, que o apóstolo Paulo, um grande evangelista, talvez um dos primeiros, logo após a passagem de Cristo pela terra, ele escreveu outras cartas também, mas essa aqui tem um valor especial. A mensagem de Paulo aos Romanos descreve a essência do verdadeiro Evangelho de Cristo. E ela é composta por 3 partes a saber. Então a gente pode dividir essa carta em 3 partes para melhor análise. Paulo fala aos Romanos sobre a condenação, nos versículos de 1 a 3. Fala sobre a justificação, os versículos de 4 a 5, e fala sobre a santificação, nos versículos de 6 a 8. E a influência dessa carta foi muito grande, tanto que influenciou teólogos e líderes evangélicos ao longo dos tempos, como por exemplo Agostinho e Lutero, e ainda outros pensadores cristãos, como John Wesley, Karl Barth, John Scott, dentre outros. E o que mais chama a atenção é que a linguagem que a carta foi escrita, a gente pode afirmar que ela foi escrita para hoje. Ela não se perdeu no tempo, nem sua mensagem, a forma, nem seu conteúdo. Ela contém, nessa carta, mensagens para o ateu, para o religioso, para Israel, para a igreja, enfim, para todos os seres humanos. E estudando essa carta de Paulo aos Romanos, descobrimos a bênção e o poder dela, que o Senhor nos revela e nos concede. Devemos aceitar os desafios que essa carta propõe, que são vários, a fim de viver uma vida nova em Cristo e conhecer a graça que o Senhor nos dá em andarmos uma nova vida. Basicamente é morrer para o mundo e viver para Deus. Tá? O tema que vai ser abordado hoje, basicamente é a ira de Deus. Então, de começo, vamos contextualizar qual que é a natureza, que é a ira de Deus. Então, se a gente pegar as Sagradas Escrituras, em Romanos 1,18, disse assim: porque do céu se manifesta a ira de Deus sobre toda a impiedade e injustiça dos homens, que detêm a verdade em injustiça. Segundo John MacArthur, que foi um proeminente teólogo cristão, ele afirma o seguinte: a ira de Deus não se trata de uma explosão impulsiva, de raiva voltada de maneira caprichosa às pessoas das quais Deus não gosta. Antes disso, a ira de Deus é a resposta certa e determinada de um Deus justo ao pecado, o qual Deus abomina. Então a gente pode perceber que a ira de Deus é algo completamente distinto da raiva humana. Até porque o ser humano, sendo imperfeito e sendo limitado, quando ele cultiva a raiva no seu coração, ele está pegando um sentimento animal, um sentimento primal da raça humana. Porém Deus, quando se fala da ira, Deus conhece o coração do homem. E Deus sabe o que motiva as atitudes, o que motiva as ações do ser humano. Então Deus, nesse ponto, ele é justo em sua resposta. A ira de Deus, quando a gente observa seu objeto, contra o que se revela a ira de Deus, o que deixa Deus irado? Paulo, o apóstolo, ele nos diz que a ira de Deus se manifesta em 2 grandes males. E precisamos prestar muita atenção em relação a isso. O primeiro, impiedade. O que seria impiedade? É basicamente
a ação divina contra a falta de reverência e devoção a Ele. Então as pessoas impiedosas não têm reverência e não têm devoção ao Senhor Deus Criador dos céus e da terra. Perversão. Ação divina contra a falta de conformidade com a lei dele. Ou seja, pessoas perversas não acatam e não andam conforme as leis de Deus. Paulo lembra que a ira de Deus não se dará somente no juízo final, mas se manifesta silenciosa e invisivelmente no presente. A melhor coisa que o cristão pode fazer quando ele se ira, quando ele sente raiva, é não entrar em vias de fato, não executar o juízo segundo seu coração, mas entregar esse julgamento a Deus, porque Deus é imparcial e Deus conhece todas as motivações dos seres humanos, e entregar a Ele a justiça. De certa forma, isso é parte, né, da ação de Deus, quando este se ira, quando o Senhor se ira, para com os seus inimigos. A culpabilidade dos gentios. Na rejeição deliberada da verdade, revelada da natureza. Ora, meus irmãos, Deus de maneira soberana tem apresentado seus atributos e sua existência por meio da natureza. Então, assim, quando um ateu, quando alguém que não acredita em Deus pergunta ou exige provas, né, de que Deus existe, a coisa mais simples, né, que a gente pode fazer é pedir para olhar à sua volta. Por quê? Para verificar as maravilhas da natureza, o mundo como foi criado, o céu, as estrelas, o universo, a grandeza do cosmos que ainda não foi mensurada. Tá? Então, nesse ponto, a gente consegue não ver Deus nesse momento, mas a gente consegue percebê-lo pelo seu amor e pela sua criação, pela manifestação da sua criação. E a manifestação da sua criação aqui se refere à natureza, ao nosso planeta e ao cosmos que a gente consegue hoje, nos tempos modernos, explorar. Embora a expressão "o que de Deus se pode conhecer" não possa ser tomada em termos absolutos, uma vez que Paulo diz que as pessoas que não estão em Cristo não conhecem a Deus. Aqui tem algumas referências, Gálatas 4:8, 1 Tessalonicenses 4:5, 2 Tessalonicenses 1:8. Mas basicamente o que se diz aqui é o seguinte: mesmo pessoas que você consiga comprovar a grandeza, a beleza, a perfeição, a maravilha do universo, se elas não estiverem em Cristo, elas não conhecem a Deus. Elas podem ver as maravilhas manifestas, elas podem estudar, elas podem opinar, elas podem realizar trabalhos de pesquisa, mas verdadeiramente em coração, espírito e verdade, não conhecem a Deus. Então é necessário estar em Cristo para que a gente possa olhar as maravilhas da natureza e reconhecer que é um Criador maravilhoso e um Criador grande e soberano, que fez todas as coisas. A revelação divina na natureza lança luz suficiente ao homem ao ponto de torná-lo indesculpável diante de Deus. A verdade sobre a revelação na criação é um tema comum nas Escrituras. Temos aqui alguns exemplos: Salmo 19:1 a 2, Isaías 6:3 e Jó 42:5. Basicamente a mensagem aqui é que o homem, não reconhecendo a Deus, não reconhecendo seu poder, sua soberania, pela manifestação da natureza ao nosso redor, ele simplesmente é indesculpável. Se a gente pegar, por exemplo, as escrituras sagradas no livro de Jó, o Senhor, quando conversa com Jó, manda ele cingir o seu cinto, cingir o seu lombo, e pergunta: onde estavas tu quando fundei os firmamentos do universo, dos céus e da terra? Então, o próprio Senhor fala isso a Jó. Então, ele questiona, ele fala: bom, e aí?
Onde é que você estava? Qual é a sua fé? Aonde que você ajudou? O que você conhece do que é criado? Então a criação dos céus e da terra são o testemunho que a gente tem nesse mundo aqui da grandeza, soberania e do amor de Deus para conosco. Tá? Infelizmente, muitas e muitas pessoas negam a isso todos os dias. E essas pessoas serão indesculpáveis no dia do juízo, caso não haja arrependimento. A dúvida acerca da existência do Deus verdadeiro não é algo insuperável, que não possa ser vencido. Ninguém é forçado pelas evidências a ser ateu. Pelo contrário, a observação da natureza faz surgir em nós a pergunta sobre Deus. Ela nos faz saber sobre nossa dependência quanto à vida. Ora, à criatura cabe gratidão e louvor ao Criador. Olha, basicamente aqui se diz o seguinte, que você, para ser ateu, você simplesmente tem que ter, em minha modesta opinião, coragem. Porque você está renegando toda a obra do Criador, toda a criação, tudo que Deus fez e é visível. E se a gente fizer um pequeno exercício de imaginação para quem é cristão, imagine aquilo que não é visível, aquilo que Deus criou, que Deus preparou, e segundo as Escrituras Sagradas, estão aguardando aqueles que o amam. Nem o olho viu, nem o ouvido ouviu as delícias que o Senhor preparou àqueles que o amam. Então, digamos assim, o que a gente tem nesse planeta como belezas naturais e natureza são apenas uma pequena amostra que nos espera aqueles que amam a Deus na eternidade. Os homens, em vez de aproveitar a luz que receberam, suprimiram o que sabiam ser verdade, a fim de seguirem os seus próprios caminhos. Daí o veredito, culpados. Ou seja, desde os primórdios do ser humano, Adão e Eva no jardim, tem um vazio no coração do homem, do ser humano. E esse vazio é o tamanho da necessidade de Deus. Então, por N motivos, os seres humanos, eles acabam por renegar a Deus, acabam por fugir da sua luz, da sua misericórdia, da sua bondade, e se negam a se entregar ao arrependimento. Tá? E nesse ponto aqui, a gente pode observar, no final, o veredito será indesculpável. Eles serão culpados. A culpabilidade dos gentios, tratando da perversão da verdade conhecida, pode-se começar a falar sobre isso em um pequeno salmo. Salmo 106, 20. E converteram a sua glória na figura de um boi que come erva. Basicamente, faz parte da passagem bíblica, onde Moisés está descendo do monte, né? E o povo, não esperando o seu retorno, fez um bezerro de ouro. Tá? Ou seja, dedicou a adoração justa e santa ao Senhor, dedicou a um ídolo morto, um ídolo que não trazia nada de benefício. Paulo chama atenção para a rejeição que vinha ocorrendo, já na época em que ele pregava, trocando o conhecimento de Deus pela idolatria. Paulo já alertava isso em sua época. Idolatria significa perverter e deturpar a verdade. O Deus da Bíblia, o Deus de Abraão, Isaac e Jacó, o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim, o Deus Todo-Poderoso, aquele que ele é inimigo de todos os ídolos, sejam quais forem. Isso inclui qualquer reivindicação de possuir caráter absoluto e divino, o que deve ser veementemente repudiado. Então todo cristão deve prestar o culto de coração sincero, bom e agradável somente a Deus, a mais ninguém. Que o joelho do cristão se dobre apenas ao Senhor, a mais nada. O homem precisa considerar radicalmente o caráter absoluto de Deus antes de se precipitar aos pés de um ídolo qualquer. E esses ídolos aqui, eles podem ser dinheiro, podem ser poder, pode ser emprego, pode ser viagens, pode ser status social, enfim, as luzes do mundo. Caráter absoluto remete à ideia de ser portador de qualidade soberana,
Se quisermos fugir do perigo da idolatria, precisamos nos voltar para Deus, pois nada, veja bem, nada nesse mundo visível é infinito, perfeito e imortal. Nada, olha a palavra de novo, nada aqui pode ser divinizado e adorado. O nosso culto, o culto cristão sincero e segundo as Escrituras do Evangelho, deve ser de coração e prestado somente a Deus. Não deve divinizar nem adorar absolutamente nada. Os efeitos na vida moral. E aqui a gente coloca a punição divina dos idólatras, né? Para isso a gente tem uma passagem das Escrituras, Romanos 1, versículos 24 a 27. Por isso também Deus os entregou às concupiscências de seus corações, à imundícia, para desonrarem seus corpos entre si. Pois mudaram a verdade de Deus em mentira, e honraram e serviram mais a criatura do que o Criador, que é bendito eternamente. Amém. Por isso Deus os abandonou às paixões infames, porque até as suas mulheres mudaram o uso natural, no contrário à natureza. E, semelhantemente, também os homens, deixando o uso natural da mulher, se inflamaram em sua sensualidade, uns para com os outros, homens com homens, cometendo torpeza e recebendo em si mesmos a recompensa que convinha ao seu erro. Bom, a observação que se faz é que por causa do pecado, do rompimento da ordem natural da sexualidade, tá? E aqui se aborda conceitos de lesbianismo, de homossexualismo masculino, né? Deus os entregou à imundícia e imoralidade, que é o versículo 24, e às paixões vergonhosas, versículos 26 e 27. Os versículos 26 e 27 são cruciais no debate contemporâneo sobre a homossexualidade. As Escrituras Sagradas, para aquele que é cristão e sincero, estuda as Escrituras e entregou sua vida a Jesus Cristo, ele tem consciência, tá, de que as Escrituras elas não deixam meio termo. Elas são bastante pontuais, elas são assertivas e elas têm um posicionamento, dizendo que a homossexualidade é pecado segundo as leis do Criador, de Deus absoluto. John Scott escreveu que são 3 os argumentos básicos dos homossexuais para contestar o argumento bíblico ao repúdio divino à homossexualidade. Lembrando que esse assunto ele não é novo, não é uma polêmica nova dos tempos modernos, já à época de Paulo, tá, à época dos apóstolos, já havia esse problema, essa característica disseminada entre o povo. O primeiro argumento, que essa passagem que a gente leu, ela é irrelevante, já que seu propósito não é ensinar ética sexual, nem denunciar o vício, mas sim retratar a maneira como se manifesta a ira de Deus. Então, assim, é como se fosse colocar panos quentes na conversa e dizer que não é bem assim. A resposta segundo as Escrituras. Se uma conduta sexual é vista como consequência da ira de Deus, e foi claro no que foi lido nas Escrituras ali, então é desagradável a ele. Se é desagradável a ele, incorre-se em pecado. O segundo argumento dos efeitos na vida moral utilizado pelas pessoas que tentam defender essas práticas é que Paulo estaria pensando apenas na pederastia. O que é pederastia? Prática sexual entre um homem e um rapaz mais jovem, já que não havia outra forma de manifestação homossexual masculina no mundo greco-romano, à época de Paulo. Nesse caso, Deus estava se opondo à pederastia por causa da humilhação e da exploração vivenciada pelos jovens envolvidos. Então aqui, se não conseguiu-se dissolver o assunto no primeiro argumento, no segundo argumento tenta-se limitar um grupo, tá? E esse grupo aqui basicamente é entre um homem mais velho e um rapaz mais jovem. A resposta, segundo as Escrituras, é que o texto não contém a mínima indicação que comprove essa tese. Ou seja, ali está sendo bem colocado os termos que ocorrem e da forma que eles ocorrem.
Então não há nada de parcial, muito pelo contrário, as escrituras sagradas são pontuais e são bem incisivas na contestação dessa prática aí, na desaprovação dessa prática pelo Senhor Deus. O terceiro argumento para os efeitos na vida moral é o que o pessoal costuma usar, é que o que Paulo quis dizer por contrário à natureza não são as relações homossexuais, já que elas são perfeitamente naturais. Ou seja, o argumento do mundo é que desde que o mundo é mundo, isso existe. Existe com os seres humanos, existe com os animais e por aí vai. Bom, e eles continuam. Dizem que Paulo condena atos homossexuais provocados por heterossexuais. Daí a afirmação de que eles abandonaram as relações naturais e as trocaram por outras contrárias à natureza. Ou seja, mais uma vez com sutis palavras tentando justificar algo que a Bíblia já condena. Como resposta, olha que interessante, não temos o direito de interpretar o substantivo natureza como minha natureza. Ou seja, a natureza toda do planeta, conforme foi criada na sua perfeição, não pode ser reduzida à minha natureza, ou seja, a natureza do indivíduo. Pelo contrário, a palavra grega physis, que significa natural, significa a ordem criada por Deus. Agir contra a natureza significa violar uma ordem que o próprio Deus estabeleceu. Isso é insano, é ir contra a intenção do Criador. Gênesis deixa claro qual era essa intenção, a intenção do Criador, e Jesus confirma. Não tendes lido que o Criador, desde o princípio, os fez homem e mulher? Em Mateus 19,4, ou seja, próprio Jesus confirmou isso. Uma parceria homossexual é contrária à natureza e nunca pode ser vista como uma alternativa legítima ao casamento. Isso a Bíblia condena, a Bíblia pondera e ela é bastante explícita nesse ponto. Para um cristão sincero, não dá margem à interpretação. Os efeitos na vida mental e social, como punição divina dos idólatras. As Escrituras falam, na carta de Paulo aos Romanos, no capítulo 1, versículos 28 a 32. E como eles não se importaram de ter conhecimento de Deus, assim Deus os entregou a um sentimento perverso, para fazerem coisas que não convêm. Estando cheios de toda a iniquidade, fornicação, malícia, avareza, maldade, cheios de inveja, homicídio, contenda, engano, malignidade, sendo murmuradores, detratores, aborrecedores de Deus, injuriadores, soberbos, presunçosos, inventores de males, desobedientes aos pais e às mães, nécios, ou seja, tolos, infiéis nos contratos, sem afeição natural, irreconciliáveis, sem misericórdia, os quais, conhecendo o juízo de Deus, que são dignos de morte os que tais coisas praticam, não somente as fazem, mas também consentem aos que fazem. Então Paulo já falava naquela época lá, sobre os pecados e as atitudes dos seres humanos que aborrecem a Deus. Bom, já que achava que não valia a pena permanecer na sabedoria de Deus, se arrepender e entregar sua vida ao Senhor, acabaram seguindo a própria mente doentia e depravada deles. Praticaram o que não deviam, evidenciando uma inúmera variedade de atos antissociais, os quais juntos descrevem a derrota da sociedade humana à medida que os padrões desaparecem e a humanidade se desintegra. E é interessante, porque nesse ponto que a gente coloca aqui, a gente vem a um ponto que hoje em dia é motivo de muita discussão. O que é a célula-mãe da sociedade? Segundo as Escrituras Sagradas, a célula-mãe da sociedade é a família, composta por uma mãe, composta por um pai e pelos filhos, que são frutos dessa união. Se você desintegra a família com porfírias, com contendas,
com relacionamentos extraconjugais ou homossexuais e algo do tipo, você basicamente tira a fortaleza da educação dos filhos e você tende a criar uma sociedade doentia futura. Então, isso já se vem observando desde a época dos escritos de Paulo nas Sagradas Escrituras. E o versículo 32 é um resumo conclusivo da perversidade humana, que apesar de todo o conhecimento, não só continuam a praticar, mas o que é pior, aprovam os que assim procedem. Infelizmente vivemos em tempos que precisamos falar o seguinte: homossexualismo é pecado, está errado e isso é condenado pela Bíblia. Mesmo dizendo, arrependei-vos, entregai a sua vida a Jesus, conheçam o caminho da verdade, a verdade vos libertará, isso hoje ainda é motivo, e mais do que nunca é motivo, para perseguição aos cristãos. O que não se fala na mídia e o que não se coloca ao longo da programação normal dos jornais. O povo cristão, sem dúvida nenhuma, mais do que nunca, é o povo mais perseguido em toda a história. Como conclusão, aqui podemos tirar alguns itens, né? O primeiro item é que Paulo retratou claramente a inevitável decadência em direção ao pecado. Curiosamente aqui, né, eu faço uma apologia, eu faço um paralelo aqui com a física. Existem as leis da termodinâmica. E a primeira lei, uma das leis da termodinâmica, melhor dizendo, ela fala o seguinte: que tudo que é criado perfeito, com o tempo, vai bagunçando e com o tempo vai se desorganizando. Então, olha só, isso é uma lei física da termodinâmica. E se você fizer uma pequena comparação, muito antes dessa lei ser proferida, Paulo já colocava nas Escrituras Sagradas, na sua sabedoria cristã, que a humanidade, o mundo, está em decadência. O mundo geme, chora, esperando o dia da volta do Criador para a redenção da criação. Bom, como isso se dá, a inevitável decadência da humanidade em direção ao pecado? É um processo. Primeiro, as pessoas rejeitam a Deus. De maneira pequena, sutil, mas rejeitam. Em seguida, elaboram o próprio conceito de como ele, de como o Senhor deveria ser, ou seja, moldam o seu próprio Deus. Depois, cedem a toda espécie de iniquidade, ou seja, coisas erradas. Ganância, ódio, inveja, crimes, luta, engano, malícia, mexericos, fofocas e etc. E finalmente chegam ao ponto de praticamente serem irreconciliáveis com Deus, se não fosse por sua graça e seu amor para conosco. Muitos desses chegam a odiar a Deus e encorajar, tá, outras pessoas a fazerem o mesmo. Olha, em todas as épocas da história humana, há relatos de povos, de pessoas que escarneceram de Deus. Bom, o Senhor é paciente, o Senhor é magnânimo, mas quando o Senhor se ira, a conta chega. E muitas pessoas pagaram caro por isso. Hoje em dia, a gente basta dar uma rodada simples aí por canais de rádio, televisão, a internet, mídias em geral, e a gente vai ver muita gente escarnecendo os cristãos e o pior, encorajando outras pessoas a fazer a mesma coisa. Bom, mas o Senhor, Ele não é o agente dessa progressão em direção ao mal. Quando as pessoas o rejeitam, ou seja, quando as pessoas querem se afastar de Deus, Deus é um perfeito cavalheiro. Ele permite que elas vivam como desejam. Por que isso? Livre-arbítrio e livre agência. O conceito do livre-arbítrio foi dado no paraíso, quando houve a queda do homem. Livre agência é o que o homem tem, segundo a nossa cultura cristã,
E Deus é um perfeito cavalheiro. Ele deixa o homem seguir o caminho, ou seja, a livre agência, e permite que os seres humanos experimentem as consequências naturais dos pecados que praticam. Os seres humanos eles podem ter as escolhas que eles quiserem, para o bem ou para o mal, mas também eles vão colher o que eles semearam. O próprio Salvador Cristo falou isso. Ele falou que você não pode plantar uma semente esperando colher outra coisa que não daquela semente. E finalmente, uma vez preso nesse movimento descendente rumo ao pecado, ninguém poderá libertar-se por suas próprias forças. Ou seja, somente a graça e a misericórdia de Deus nosso Senhor, com aqueles que são escolhidos, pode resgatar os seres humanos da morte e da danação eterna. Então os pecadores devem confiar somente em Cristo Jesus para libertá-los da destruição. Aqui como fonte de boa parte desse material, a gente tem a Bíblia de estudo, aplicação pessoal. E aqui tem-se um pequeno resumo da página 1553. Então basicamente esse pequeno estudo de EBD, ele não vem para trazer ódio, rancor, dissensão, mas ele vem para falar sobre o pecado. As cartas de Paulo já relatavam isso, especialmente a carta de Paulo aos Romanos, e basicamente para orientar e para admoestar os irmãos e aos gentios, as demais pessoas. Arrependam-se, entreguem sua vida a Jesus e sejam salvos, enquanto a porta da graça se encontra aberta. Ok? Agradeço a atenção de vocês, meus irmãos, que o Senhor abençoe ricamente a sua casa e a sua vida, em nome de Jesus. Amém.